Então vamos lá, gente. Estamos aí de volta depois de 2 semanas de catarse, emocionais e físicas, sobrevivendo e vamos em frente. Sejam bem-vindos, boa noite e vamos dar continuidade a esse, digamos, capítulo, né? Mas é um trecho ali do livro Um Parênteses na Eternidade, que fala da autorrenúncia. E esse período que eu estive ausente, eu estive conversando com alunos do Advaita, na verdade foi um aluno, né, específico que ele já alcançou o nível ali de transcender a mente e os pensamentos, e a gente estava discutindo essa questão da renúncia, né? E ele me trouxe assim sabe, umas avaliações, né, que ele teve, né, que passou por esse processo há muito tempo atrás, porque já estuda há muito tempo. E foi assim surpreendente, né? Como conversou com esse livro aqui do Joel. E, e eu vou relatar aqui algumas frases que ele trouxe, que é justamente o que Joel fala na questão da sinceridade, né? Como é que começa esse processo, né? E, na verdade, a gente acha que é uma ação, que a gente tem que fazer a renúncia, né? Como se fosse um fazedor, como se eu tivesse que fazer alguma coisa para entrar nesse lugar de renúncia. Na verdade, essa questão de renúncia, ela vem de um desejo sincero. É um chamado que a gente escuta, né, da alma, né, do espírito, né, que faz aquele movimento interno, nos convidando realmente a escolher um novo caminho. E esse processo, ele, para alguns, né, para um é diferente do outro, para alguns é mais intenso, para outros é mais fácil, não tem regra, porque a espiritualidade ela trabalha com princípios, né, e o princípio é amor. Então, não tem assim como dizer como é que funciona, mas renúncia é renúncia. Não existe meia renúncia. Ou você renuncia ou não renuncia. Ou você entra no caminho ou você não entra no caminho. E isso me faz lembrar da nossa, talvez não a última aula que nós falamos de culpa, mas uma outra aula antes dessa, que Joel fala aqui, né? Que se você quer uma vida um pouco mais harmoniosa, se você quer uma vida mais tranquila, né? Você quer só apaziguar, você lê um pouco, você estuda um pouquinho, vê um vídeo, procura um professor, faz algumas terapias, depois você segue sozinho harmonizando a vida, mas você não vai entrar nessa porta estreita que Joel fala aqui nesse trecho, que é o que aonde ele entrou. E o Advaita é a mesma coisa, né? A renúncia não é pela metade, ou é ou não é, ou você entra ou você não entra. E aí, pegando um vídeo de um professor aqui de Vedanta também, que é o Jonas, ele tem umas aulas de meditação muito boas, que quem tiver interessado depois me pede que eu passo, tá? Ele fala uma coisa muito importante que tem a ver até com Joel. Ele diz o seguinte: esse caminho dessa renúncia do eu, né, desse personagem aqui, dessa ilusão do eu, para você migrar para a presença, para o Espírito Santo, ele ele tem que ser sincero, tem que ser um fogo ardente mesmo, daquela vontade realmente de fazer o processo. Por quê? Porque isso vai desestruturar a gente de uma forma que a gente tem que ter um preparo ali mental, tem que ter um preparo, sabe, emocional, para lidar com o que vai surgir. E nós falamos disso aqui na outra aula, quando o Joel fala do primeiro, segundo, terceiro ano de estudo, que surge tudo, né? Tudo aparece ali. As sombras mais profundas, elas vêm à tona para serem limpas, para serem iluminadas, para sair dessa identificação com o
o irreal e ir para o real. Então, assim, se a pessoa ela não quiser mexer nessa estrutura de vida agora, porque vai impactar em todas as áreas de vida, não entra nesse caminho agora. E aí eu lembro, né, de algumas pessoas que começam e param, vai e volta, aí um dia tá bem, outro dia não tá, aí vem aqui conversar comigo, aí eu tô assim, eu tô assado. Então começou lá atrás, mas não continuou. Isso dá uma oscilação, sabe? Não que a pessoa não deva olhar para isso, mas em um momento vai chegar que você vai ter que fazer uma escolha. Nós temos nós temos tempo, né? Essa coisa de tem que ser, né, agora, não tem regra, porque Deus é temporal, né? Então nós não estamos assim presos nessa questão de tempo e espaço aqui. O espírito ele é eterno, né? Ele é infinito e eterno. Você pode continuar essa experiência em outra vida, né? Assim, que vida é constante. Eu digo assim, começou nessa experiência, pode terminar em outra, para quem acredita nisso, né? Que eu vou respeitar as crenças dos irmãos. Mas, enfim, é o que o Joel traz e o que o Curso de Milagres também traz. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: quando você escolhe, de fato, entrar nesse caminho, você vai mexer com toda a estrutura do eu. E ele vai entrar no modo sobrevivência. Então, vai vir questões financeiras, vai vir questões de saúde, de relacionamento, de trabalho, de amizade social. Vai vir tudo à tona. Para você olhar para isso. Não negar, né? Olhar para isso e entregar para o Espírito fazer a cura. Que é o que está lá na arte de curar pelo Espírito, né? Que é o Espírito de Deus que Joel fala aqui nas obras dele. E aí eu conversando com esse aluno já bem adiantado do Advaita, eu falei para ele, nossa, mas dá uma sensação de vazio, né? E aí ele falou, é exatamente isso. Quando você chega nesse estágio de vazio, é que você já está entrando num processo de ausência de desejos. Esse estágio de ausência de desejos pode trazer uma confusão mental no sentido assim, ah, então eu não tenho que ter mais nada. Não é isso, não confunda os níveis. É você abandonar os desejos do ego. Boa noite, Oni. É você abandonar os desejos do ego. Não é você deixar de ter as coisas aqui, né? De receber pelo Espírito Santo, de receber pelo reino, né? É você abandonar os desejos do ego. O ego, quando entra nesse lugar, o ego ele já se percebe auto. Deixa eu pegar a palavra certa que ele falou, que é muito interessante. Ele se esgota, né? Ele se percebe autofútil, ou seja, é uma autofutilidade. Ou seja, nada mais faz sentido. E a única coisa que faz sentido é a presença. Então, é um processo muito profundo essa questão da autorrenúncia. E ela não me veio assim por acaso, né? Eu vou até contar aqui um episódio que aconteceu pessoalmente, que eu contei para a Andrea no curso que a gente fez, que foi muito engraçado, né? Mas é exatamente o que Joel relata aqui na obra dele. Então, assim, gente, a autorrenúncia, ela não é uma ação, não é você, personagem, que faz isso, mas é você, em consciência, que escolhe fazer isso. É um desejo sincero, é um fogo ali, né, que arde dentro da gente, que nos convida a renunciar a isso aqui. Porque geralmente pessoas que chegam neste nível é porque já chegaram no fundo do poço. Né? Quem estudou aqui o Sandro, né, conhece a história dele, e de outras pessoas que relataram também, que passou por um processo de vida muito difícil e chega num estágio que não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que procurar aqui neste mundo, né? Então, a pessoa, ela mergulha nesse conhecimento, ela se dedica a isso, ela faz disso a vida dela. Então, esse processo da autorrenúncia,
ele é muito sério, ele é um caminho devocional, é uma devoção que você tem em relação a Deus, em relação à consciência, né, à presença. E, e aí, quando você escolhe com sinceridade, aí as mudanças começam a acontecer. Então, vai haver uma desconstrução daquela ilusão, e tudo que estiver ancorado dentro de uma mentira, de uma base que não tem verdade, vai sofrer consequências, né? Vai ser mostrado. E aí é onde você entra. Se for um praticante de Joel, um praticante aqui sério, vai lembrar das recomendações, né? E vai tentar praticar aqui os ensinamentos que Joel trouxe, ou outros que não duais. É o que a gente falou, né? Os pensamentos, a mente carnal, as aparências, você ficar olhando aqui para as aparências e comprando como verdade, né? Prestar na escravidão da mente, porque ela oscila, né? Entre os pares de opostos. Então, tudo que é confuso vem. E aí vem o medo e vem a, a tentativa de abandonar o caminho. A gente entra em dúvida. Essa é a primeira sobrevivência mais forte do ego, é essa. Será que eu estou no caminho? Será que é isso? Porque o sofrimento ele é muito grande, né? O ego ele entra ali no modo, né, de sobrevivência. Ele vai tentar de todo jeito manter o seu status quo. E aí é onde você se mantém firme aonde? Na fé. Né? Então, assim, resumidamente é uma escolha, né? É uma escolha sincera. Se não tiver preparado, não faça, porque vai ser mostrado tudo o que precisa, mas se você confia e tem fé, mergulha, porque a hora é agora, né? Se chegou até aqui, aproveita, né? Porque você já economiza um bom, bons passos aí, né? Você pode fazer agora, faça. Então, eu queria trazer primeiro essa reflexão no início do estudo, porque só aqueles que estão desejosos mesmo por isso, né, de conhecer né, corretamente a presença, de ter o vislumbre da presença, de estar nesse lugar, né, tem que estar preparado também para desconstruir aquilo que não é verdade. Então, a gente vai pegar aqui o trecho da obra onde a gente parou e a gente vai falar um pouco sobre isso. O reino dos céus é um estado de grande paz e harmonia. Esse reino dos céus aqui, ele está falando da mente, tá, gente? Não é um lugar físico, né? Então, você tem um reino interno, né? É um lugar de muitas mansões onde todo mundo é um mestre e lá ninguém é servo. Ou seja, todo mundo conhece, tem o conhecimento do céu, não tem nivelamento, né? Que reino estranho, um lugar com todas essas grandes maravilhas, mas não há servos para cuidarem delas. Cada um é mestre de si mesmo, sabe o que tem, né? Conhece, né? Tem o conhecimento interno. E cada um é o seu próprio servo. Então, eu mesmo me conheço, sei quem eu sou, e eu mesmo me alimento desse conhecimento, porque é o que eu sou. Infelizmente, no entanto, algumas pessoas acreditam que o céu é um lugar onde eles vão ser mestres com servos para esperá-los. Ego, né? Deve ser um choque para muitos. Em seu progresso espiritual, perceber que não há lugares de honra, grandeza ou fama, não há reis e príncipes, não há 10 ou 5 inferiores. Então, aqui é o tal do ego espiritual, né? Todos esses são um em Cristo Jesus. Não há maior nem menor, ou seja, não há julgamento, né? Não há classificação. Existe apenas uma dependência completa do Espírito de Deus.
Que espírito é esse? É o Espírito Santo. Então, quem me supre o tempo todo é esse espírito, né? O que conhece a verdade. E aí ele continuando, há um espírito de Cristo e ele fará ressurgir nossos corpos mortais. Será o pão, o vinho e a água para nossa experiência. Nos compensará daqueles anos de colheita perdidos pelos gafanhotos. Então, é isso que a gente acabou de falar, né? Quando você entra nesse espírito, você está receptivo para a consciência crística, e aí você entra nessa verticalização, todos aqueles sofrimentos, aqueles equívocos, né, aquelas crenças do humano, que são, na verdade, esses gafanhotos, que ele fala, que até o Sandro também comentava, são restaurados. Porque aquilo era uma ilusão e nós estávamos pegados a quem? Ao ego, a esse ser limitado. Né? Então, nós entregamos, né, a nossa vida para esse equívoco. Então, é óbvio que você vai ficar colhendo aqui pelo samsara, né? Você não vai colher pela graça. Existe um espírito, Espírito Santo, mas há um preço a ser pago por ele, em maiúsculo, tá? Esse ele é maiúsculo. Uma rendição. É exatamente o que a gente acabou de falar. Existe um preço a ser pago. Mas não é o preço de sacrifício. Porque Jesus não, né? Deus não pede que seu filho se sacrifique. Não existe isso. O preço que ele está falando aqui é de você abandonar essas coisas do mundo aqui, as ilusões que você comprou aqui, as verdades que você acha que tem aqui, para que esse espírito tome conta, né? É a rendição. Então vamos continuar. Espiritualidade não pode ser adicionada a um vaso já cheio de materialidade, ou seja, eu só conheço a matéria, eu só identifico a matéria, eu acho que eu sou a matéria, eu vivo pela matéria. Então, se você ainda estiver nesse lugar constantemente, você não for para o incorpóreo, não reconhecer que você é espírito, esse vaso ainda está cheio. Então, por isso que fala, né, que a gente precisa dar espaço. O que é dar espaço? É você ir tirando as camadas de ignorância para a consciência ir se desdobrando. Quando a gente faz esse movimento, eu estou revelando luz. Né? A ignorância nada mais é do que ausência de conhecimento. Então, é o ego. Então, se o ego está ali 80% e a consciência está 20%, eu estou obscurecendo a consciência em sombra. Porque só há consciência. Então, a luz é. Pronto. Né? Então, não é que existe uma expansão de consciência. Existe um desdobramento da consciência. E isso tem aqui no livro do Joel, também nós vamos falar disso, o desdobramento da consciência, que ela vai se desdobrando sobre o ego e ela vai ganhando espaço. Então, você vai reduzindo a ignorância. Você vai reduzindo as camadas de ilusão. Tá? Nós não podemos adicionar o reino dos céus ao nosso senso pessoal do ser. Senso pessoal. O que é o senso pessoal? Gente, é personalidade. Eu quero trazer Deus para a matéria, eu quero trazer Deus para a ilusão, para o irreal. Eu quero trazer ele para o meu senso pessoal, para a minha personalidade. Então, eu estou usurpando o poder de Deus, né? Eu estou manipulando. Se houver um amor desordenado pelo poder pessoal, que é o eu, um amor por glória, um amor por nome ou fama. Eu quero reconhecimento, né? Eu quero aprovação, quero reconhecimento. Ou um mero desejo de manifestar os benefícios e os frutos do espírito, ou seja, eu estou manipulando o espírito para trazer benefício dentro da ilusão. Na forma de melhores circunstâncias humanas, nós não poderemos alcançar o reino dos céus. Ponto.
Olha isso. Essa é a rendição. Então, eu não posso ficar, né? Não se segue a dois senhores. Uma hora eu quero melhorar esse ego, eu quero tornar esse ego aqui produtivo, eu quero que ele seja o herói, eu quero que ele faça acontecer. E aí, quando o negócio aperta, eu vou para o Espírito. Ah, Senhor Jesus, faça isso. Ah, Espírito, faça aquilo. Não vai funcionar. Vai dar frustração, vai dar ruim. Né? Nosso vaso deve estar vazio de si mesmo antes de poder ser preenchido com a graça de Deus. Gente, é aquilo que nós falamos, nada mais faz sentido. Então, eu entro num estado, essa rendição, ela me traz um estado de, de neutralidade. Né? Eu sinto aqui, dá uma sensação de paz, de harmonia, mas ao mesmo tempo de um vazio e de nada mais fazer sentido. É isso que o João está trazendo aqui. O vaso tem que estar vazio. Vazio dos padrões, dos conceitos humanos, das limitações humanas, para que o espírito, ele, né, e principalmente dos desejos, né? Que desejo é do ego. Enquanto houver um único desejo, eu ainda estou na carência, ainda estou projetando. Eu ainda acho que não tenho. Vou pegar mais um trechinho aqui, que eu vou falar do evento que eu já falei na aula anterior. O Mestre Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, tocou os leprosos e serviu de todo e qualquer modo para mostrar que não era ele mesmo, não era ele mesmo, que tinha poder. Então, olha, é aquela frase, né? Eu mesmo, né? Eu por mim mesmo nada posso fazer. Quando você tem esse reconhecimento, você saiu do julgamento da mente de manipular Deus, né? E aí você tem uma humildade espiritual de reconhecer que não é você que faz as obras, mesmo sendo filho de Deus. Ele continua, mas que era a graça de Deus que estava operando através dele. Mas aí a gente vai entrar, o nível de consciência ali já estava desdobrado. Então ele tinha receptividade. Não uma graça nele apenas, mas uma graça que operaria em todos aqueles que estivessem dispostos a deixar suas redes e esvaziar-se de si mesmo. Então é um abandono, gente. É um abandono. É como uma oração, gente. Você entra em oração e você abandona tudo. Abandona tudo que você conhece, abandona tudo que você acha que sabe. Você abandona, você entrega que está lá. Se vierem roubarem os teus sapatos, dê também as vestimentas. É isso. Entrega tudo. Entrega. Eu entrego essa mente, eu entrego os pensamentos, eu entrego as limitações, eu entrego esse ser, esse corpo. E a vida, que nem é sua, né? Entrega. Você vai entregando. E isso é dia a dia. Não é uma coisa instantânea que vai fazer de hoje para amanhã. Não que eu não acredite em milagres, né? Como já teve. Acho que o Eckhart Tolle teve isso, na experiência dele. Mas os outros que tiveram autorrealização, como o Joel, eles entraram num processo ali. Você acorda e você já faz a escolha. E aí tem a famosa frase, né? Não sou eu, mas quem vive a minha vida e é Cristo que vive através de mim, né? Por mim, né? É isso. É o abandono, gente. Você abandona tudo, você entrega tudo. Você não sabe o que se você vai ter dinheiro amanhã, se você vai ter comida, se você vai ter que vestir, se você vai ter que morar. Isso não é da sua conta. Chegar nesse nível e olhar para a tua conta bancária e você ver tem R$ 10. Dá para continuar? Olhar para a geladeira e ver que só tem água. Porque é assim que o ego trabalha. É o preço. Por quê? Porque quem estava te trazendo antes
Se você estivesse na materialidade, era ele, em troca de barganha. Barganha. É isso que o ego faz, ele barganha com a gente o tempo todo. Se você fizer isso, você vai ter isso. E assim vai. Um pouquinho de alegria hoje, amanhã já não tem tanto. É isso. Por isso que a rendição, ela é, ao mesmo tempo que ela pode ser bonita, pode ser, né, assim, uma dádiva, né? Ela traz aí consigo uma desconstrução que vai mexer internamente. E aí eu vou contar por que que ninguém quer isso. Ninguém quer passar pelo processo de verdade. Ninguém quer, gente. As pessoas querem bombons para permanecer aqui, nesse caos, nessa insanidade, e de vez em quando come um bombom para ficar bem. É igual o TPM, todo mês você tem que comer um bombom para suportar aquela dor. É ilusão, né? E sempre volta, né? Todo mês. Todo mês. Eu vou contar um episódio aqui, que a Val já sabe desse episódio, mas eu vou contar porque é exatamente isso que nós estamos falando e é engraçado. Faz um tempo já eu estava saindo de casa para resolver um assunto e passei por uma rua perto aqui da minha casa. E aí eu, né, vou em passos lentos, tal. De repente eu vejo uma senhora sair e a vizinha também sai. Sai as duas ao mesmo tempo. Aí essa que saiu primeiro virou para a vizinha do lado e falou assim: Nossa, irmã, ai, ontem na igreja foi maravilhoso. O pastor fez né, uma reunião com a gente lá, muito legal, e foi um episódio muito interessante. Eu vou contar para você, sabe? Teve um momento que ele virou para nós e perguntou, né? Quem é, né, que quer estar no céu junto de Deus, né? Quem quer pertencer ao reino? Quem quer estar lá junto, né, do nosso Criador? E todo mundo levantou a mão, não, eu. Aí daqui, e eu só escutando, né? Falei, não, isso aí tá interessante. Aí ela fala, não, irmã, mas depois veio outra parte. Aí veio a parte que o pastor pergunta de novo, mas quem é que quer ir agora? Aí só escutou os grilos, né? Ninguém levantou a mão. Ninguém. E eu comecei a rir sozinha, né? Por quê, gente? As pessoas não querem abandonar isso aqui, né? É o medo, né? De renunciar de verdade. Porque se a pessoa está prestando atenção nisso aqui, ela já entendeu o que é isso aqui, se chegar para você hoje, né? O Espírito e falar que nem chegou para Joel, o Joel teve isso, o Espírito Santo, chegou para ele e falou, nós vamos partir. E aí ele até ficou triste, né? Ele falou, mas já tinha tanta coisa para fazer, né? Não, temos que ir. Cara, se abraça e vai, né? Porque quem é que tá morrendo? O corpo, né? É só o corpo. Não existe morte, né? Você descarta o corpo e pronto, porque o espírito é eterno, né? Você é pura consciência, então nunca nasceu e nunca morrerá, né? E aí essas pessoas não entenderam isso. Então, olha só, eu quero o reino, mas eu não quero abrir mão disso aqui. E interessante, né? E eu passando ali naquele momento, eu escuto aquilo, eu falo, gente, é exatamente o que a gente fala aqui do gel da auto-renúncia. Então, é um assunto, assim, muito... Eu acho muito bonito esse trecho do Joel, porque é o que ele fez, né? Desde que ele começou o processo dele, quando ele foi para dentro mesmo encontrar Deus, ali ele já começou a renúncia, né? Ele já se entregou ali. Ele disse que começou por causa da doença, né? Então houve um marco ali que impulsionou ele, mas Joel teve a renúncia sincera, né? Então ele só chegou onde ele chegou porque isso foi de alma, né? Foi entrega mesmo.
Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês colocam aqui, eu coloco lá no WhatsApp. Né? Não vai dar muito tempo da gente falar mais trechos aqui do livro, a gente pode deixar para outra semana. Mas eu quero trazer um trecho que eu coloquei hoje, que tem a ver com o momento atual que nós estamos passando, e está na obra Vivendo pela Graça do Joel, que ele fala da consciência crística que está sendo inserida na humanidade, Cristo está sendo levantado, né? Então, nós estamos vendo aí umas movimentações, digamos, interessantes, né? E a gente pode falar disso na próxima aula, porque é muito legal essa parte do livro do Joel. Então, gente, é isso. Se ninguém quiser comentar nada, eu vou encerrar nossa aula por hoje. Agradeço a presença de vocês, obrigado por vocês terem vindo. E aí, estamos juntos, né? Boa semana, resto de semana, bom final de semana para vocês. Fiquem Para com vocês Deus. também. Oi? Gratidão, Vanessa. Imagina. Falei Gente, para vamos você. transbordar aí. Gratidão, Vanessa. E realmente, dá o que. Agora o negócio é ficar refletindo. É, vai ficar E refletir gravado, então, bastante, né? vai ficar gravado, então, assim, vai dar para vocês assistirem várias vezes. Mas não terminou, deve ter mais uma parte aqui do livro ainda que a gente, se não for na próxima semana, mais uma a gente termina, tá? Mas é isso, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.